Saudos irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, hoje eu estou aqui para gravar mais um assunto muito importante, né? Hoje o dia foi cheio, eu acabei de gravar agora a Escola Bíblica Dominical. Que alimento, irmãos! Não perca, você que está assistindo aí esse vídeo, volta lá e assiste a lição 4 da Escola Bíblica Dominical. Que alimento que eu trouxe ali! Meu Deus, foi feijoada, coisa boa. Agora, vamos estudar aqui sobre a palavra doutrina. Doutrina. Esse vídeo é um vídeo curto, né? Desde já, eu quero me apresentar. Aqui é o professor Miqueias. Saudo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Hoje eu vou estar dando um ensinamento aqui que a Bíblia fala que há 3 tipos de doutrina. E eu vou aqui abrir minha Bíblia, grava aí, tá? Pega sua Bíblia, pega seu lápis, pega sua caneta e vamos estudar comigo. Vamos estudar comigo. Não quero que você fique de fora, tá, meu irmão? Eu quero que você aprende. Aprende assim como eu aprendi. Doutrina. Quanto mais aprender, melhor é, né? Eu sempre fui uma pessoa que aderi aos ensinamentos. Eu sempre falava com minha mãe, mãe, eu quero aprender, né? E eu tinha muita dificuldade. Mas Deus é tão bom que nos capacita, né, meus irmãos? Deus é tão bom que nos capacita. Pois nós somos tão falhos, e Deus abre nossa mente, nos dá sabedoria. Bom, para começo de conversa, a palavra doutrina, a palavra doutrina vem do verbo dócil, que quer dizer ensinar, instruir, né? Quer dizer ensinar, instruir ou ensinamento. Aí vai dar o sentido de educar. Doutrina é isso. A palavra doutrina. A Bíblia nos apresenta 3 tipos de doutrina. A primeira doutrina é a doutrina que é de Satanás. Porque a Bíblia mostra em seu contexto a doutrina de Satanás. Abra comigo aí a sua Bíblia em 1 Timóteo, vou abrir aqui, 1 Timóteo, pega uma caneta e marca, tá? A primeira doutrina é a doutrina de Satanás. Primeira Timóteo, deixa eu só abrir aqui. Capítulo 4, versículo 1, tá? A primeira doutrina é a doutrina de Satanás. Abriu? Então, vamos ler aqui comigo. Entenda. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Quando está falando aqui o texto, espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, é que muitos irão aderir a outro tipo de doutrina que não é bíblica.
aí você pode me perguntar, e é o que, irmão Miqueias? É doutrinas falsas, ensinamentos que distorcem ou contradizem a verdade revelada de Deus, causando divisão e desconforto na igreja, desviando as pessoas da verdade. Então, existe a doutrina que é falsa. O que é a doutrina falsa? É a doutrina de Satanás. É a doutrina que não é bíblica. É a falsa doutrina que se desvia a verdade para a mentira. Ela contradiz o evangelho de Jesus Cristo. Judas capítulo 3 e verso 4 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque se introduzirão futivamente alguns homens, os ímpios, que convertem a dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador, o Senhor, nosso Senhor Jesus. Qual é a doutrina falsa? Tem pessoas que oram pelo copo de água, tem pessoas que oram pelo rosa ungida, tem pessoas que oram por maldição hereditária. Isso é doutrinas de demônio, é doutrinas falsas. Você já viu aquele bispo chamado Leonardo? Que ele fala, coloca um copo de água em cima da mesa que eu vou orar por você. A oração não tem poder de libertar ninguém, irmão. Quem liberta é a palavra. Isso é doutrinas de demônio, doutrinas falsas. Ele coloca poder na oração, sendo que quem dá poder é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Doutrina falsa. E está condenada pela própria Bíblia. Quem está condenando é a Bíblia. A Bíblia condena esse tipo de doutrina. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui, só para mostrar que existe 3 tipos de doutrina na Bíblia. A doutrina do homem, primeiro a doutrina de Satanás, a doutrina do homem e a doutrina de Deus. Essa é a doutrina de Satanás. Ele diversifica a verdade em mentira. Eu vou orar por você, coloca seu copo com água que você vai ser curado. A água não cura ninguém, o que cura é a sua fé, minha irmã. O que cura é a sua fé, meu irmão. Eu parei de orar um pouco no meu canal, sabe por quê? Porque o povo não quer receber oração, o povo quer receber mentira, engano. O povo quer receber mentira e engano. Se vem outro falando para ele, coloca um copo de água e ora nesse copo que você vai ser curado. Ele faz isso. Isso é engano. É doutrina de Satanás. Satanás está mudando a verdade de Cristo em mentira. E muitos estão se perdendo no meio dos caminhos. Quer ver o perigo da falsa doutrina? Vou ler mais um versículo que é o perigo da falsa doutrina. Olha bem o perigo da falsa doutrina. Isso leva à instabilidade e confusão do cristão, porque o cristão ele fica cego. Veja bem. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Outro ponto aqui necessário articular para seu entendimento. 2 Pedro, capítulo 3, verso 17. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Você que anda por essas doutrinas falsas, você está caindo da graça. Da graça de quê? Da palavra. Está caindo da graça da palavra. Se você não pega esse evangelho e segue a homens, não segue a Bíblia, você está caindo da graça da palavra. Outro ponto importante. E todo pecado consciente leva a punição, tá, meu irmão?
A doutrina de Satanás leva à punição. Veja bem, vou explicar. Isso leva à severa punição. Olha bem. 2 Pedro 2, capítulo 2, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introdurão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si uma repentina perdição. Essas pessoas que pervertem a palavra de Deus, ela está trazendo desgraça sobre a própria vida dela. 2 Coríntios 11, 13 e 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigura em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Essas pessoas que pervertem a verdade por mentira vai pagar caro. E eu deixo também Apocalipse, capítulo 2, verso 14 e 16, que não vai dar tempo eu ler aqui porque é muito. Vamos agora para doutrinas de homens. Doutrinas de homens. Abra comigo aí Mateus, capítulo 7, versículo de número 7. Abra comigo Mateus. Você que pode abrir aí, que está com a sua Bíblia fácil. Abra aí Mateus. Mateus não, perdão. Eu até passei aqui direto a folha, mas não é Mateus. É Marcos 7, 7. Marcos 7, 7. Já abri aqui já na minha Bíblia. Olha bem o que diz Marcos 7, 7. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em outra tradução diz assim: em vão, porém, me honra, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. A nossa ortodoxia bíblica é a Bíblia Sagrada. É o fundamento e baluarte da fé, que é a inspiração como regra de fé e prática. Porém, as Escrituras repetidamente advertem contra os ensinos falsos que nega e distorce o Evangelho da glória de Deus. Quais são os pontos que você vai ver que os homens têm distorcidos? A origem desses ensinamentos é atribuída ao erro humano ou à inspiração demoníaca. Qual é as doutrinas de homem? Eu sei que tem doutrinas que automaticamente, não sendo de Deus, sendo de homens, como guardar o sábado. Tem pessoas que colocam versículos bíblicos ensinando você a guardar o sábado, usar talite, que é aquela roupa, usar kippá, usar o tic-tic, né? Eles falam tizi-tizi ou alguns falam tic-tic, que é aquela camisa com aquelas 12 pontas simbolizando o candelabro de ouro, né? Porém, isso é heresia, é doutrinas que são preceitos de homens. Claro que aqui eu não vou falar de usos e costumes. Cada igreja tem seus usos e costumes e serve para o corpo da obra. Porém, quando eu estou atribuindo doutrinas que não traz crescimento ao corpo da obra, significa que eu estou retrocedendo. Então vamos lá, eu peço desculpa aí, irmãos, pelo barulho, tá? Tá um pouco de barulho aí, eu peço perdão, porém eu tenho que ir aqui agora para falar algo muito importante. Mateus 15, 9.
Diz assim: mas em vão me adora ensinando doutrinas que são preceito de homens. Veja bem, Jesus e a tradição dos anciãos. O que contamina o homem? Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus, alguns escribas vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comia pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comeram sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltaram da praça, não comem sem se aspergirem a muitas outras coisas que receberam para observar, como lavar de copos, jarros e vasos de metal. Ou seja, todos os fariseus e algumas seitas da época não comiam sem lavar as mãos. Não comia sem lavar as mãos. E também eles não faziam nada que pudesse, que fosse tirar ali, ou que fosse trazer impureza a ele. Então tudo tinha que ser consagrado. Porém, esses preceitos Jesus condena enfaticamente que são preceitos e doutrinas de homem. Não é só isso, tem muito mais. Porém, aqui eu estou só argumentando e mostrando a vocês que essas coisas não traz crescimento a nenhum de nós. Colossenses capítulo 2, verso 20 e 23 diz assim: se pois estáis morto com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda ordenança como se vivesseis no mundo tais como não toqueis, não proveis, não manuseis, aos quais também todos parecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, os quais têm a verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então essas doutrinas que os fariseus traziam eram as doutrinas de homem. Não traria crescimento ao corpo. Quando traz crescimento ao corpo, para edificação é uma coisa, mas quando não traz edificação, irmão, é doutrinas que não necessita para a igreja atual. Vamos agora para o terceiro ponto, que é a doutrina de Deus. Doutrina de Satanás, doutrina do homem e doutrina de Deus. Doutrina de Deus está escrito lá em segunda João. Segunda carta, né? Segunda carta, capítulo 1. Capítulo 1. Segunda, capítulo 1, verso 1 a 9. Deixa eu abrir rapidinho aqui, para mim já finalizar também. Bom, já abri aqui. Segunda Epístola de João. Claro que essa aqui é uma carta pastoral, tá? Diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Ouça bem o que eu vou te falar aqui, irmão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. O que é a doutrina de Deus? Jesus deixou o quê? A doutrina de Deus. A doutrina de Deus leva o homem caído a um percentual de unidade, comunhão com ele no corpo. Crer. A doutrina de Deus vai fazer você crer nas Escrituras como inspiração divina e eterna, porque o cano já foi fechado. Então, sola gratia, sola as Escrituras, sola fé, sola de glória, né? E tem o outro que é sola... sola... É que
fugiu da minha mente. Mas, porém, são 5 fundamentos das Escrituras e o cano já foi fechado, né? O cano já foi fechado. Eu não estou lembrando aqui, mas eu vou abrir aqui rapidinho, que eu sempre salvo aqui esses assuntos importantes, para me mostrar para vocês que os 5 pontos do qual nós estamos falando, porque já foi fechado. E se já foi fechado, não adianta eu querer voltar a abrir fundamentos novos, sabendo que o cano das Escrituras, Deus, o próprio Deus, já fechou. Então, a doutrina de Deus vai fazer eu crer em Deus, vai fazer eu crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. Não vai fazer eu rejeitar Ele, como muitos têm feito aí, dizendo que Jesus, ele não foi, que Jesus ele foi encarnado, né? Ele foi encarnado de forma sanguínea, não de forma espiritual, como o próprio não de forma espiritual, como o próprio anjo falou, que ele era concebido desde o ventre da mãe. Então, assim, veja, sola as escrituras, sola Cristo, sola gratia, sola fide e sola delo glória. Esse é o 5 ponto do cristianismo, a qual nós professamos como regra de fé e prática. Então, o título que enfatiza a divindade de Jesus Cristo, seu ofício como Messias e sua preeminência como objetivo da fé e adoração da igreja, como o conteúdo de seu evangelho, o Filho de Deus. Então toda a escritura, ela professa a Deus, a doutrina de Deus, o evangelho, o Novo Testamento, ele se cumprimenta com a doutrina de Deus, mostrando a revelação de Jesus Cristo do Antigo para o Novo, ou da antiga aliança para a nova aliança. Aqui fica o meu parecer. A Bíblia fala de 3 tipos de doutrina: a doutrina de Satanás, a doutrina do homem e a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é a que fortalece o corpo, é a que ensina o cristão a perseverar na fé, é a que ensina o cristão a entender que Deus, ele é único, é soberano. Deus, ele é trino em sua santidade. Eu poderia aqui falar vários versículos de doutrinas. Uma condição para que nós possamos uma condição de expressar pela construção, não com um particípio menor, ou seja, a doutrina. Se nós formos ver aqui Colossenses 2, 8, 9. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutileza, segundo a tradição dos homens, que eu já falei, que é doutrina de homem. Porém, nós vivemos a doutrina de Deus, a doutrina que reverbera, que conscientiza e que traz o quê? O propósito do nosso conhecimento à verdade. Todas as coisas me foram entregues por meio de meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, a doutrina de Deus é o quê? É o que professa o evangelho da salvação. É o que professa a verdade absoluta. O que é a verdade absoluta? É a única regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Quem vos recebe a mim, recebe aquele que me recebe, e a mim me recebe. Então, vejamos, eu vi e tenho testificado, e é o Filho de Deus. E disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? E Jesus respondeu, não me conheceis a mim e nem a meu Pai. Se vós conheceis a mim, conheceis também a meu Pai. João 8,19 e João 1,34 e João 1,1. Jesus falou o quê? O verbo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o que emana da doutrina de Deus é que a palavra de Deus vai reverberar e vai conscientizar, criando em mim, nutrindo em mim a doutrina, a obediência, o crescimento, a justificação pela fé e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então, entenda uma coisa,
A doutrina de Deus revela ele em todos os aspectos das Escrituras, mostrando ele como soberano, único e verdadeiro. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco saudeis. Então veja, se alguém não vem receber essa doutrina, mas traz outra, não receba. É o que o próprio João fala. A doutrina só existe uma, a de Deus. Amém? Deus abençoe, fique na